Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começa mais um programa Abrindo a Boca com a nossa locutora Elizabeth Lisboa. E para iniciar com a música Acredita da nossa cantora Tina, cantora independente que está divulgando seu trabalho aqui na Rádio Boa Música FM. Tudo bem com você, Elizabeth? Como foi o final de semana e como está sendo a semana? Oi, Rick, tudo jóia com você? Semana É, está sendo ótima, já estava ansiosa para o nosso encontro da nossa quarta-feira e tudo bem, graças a Deus. A Tina é ótima, hein? com Já adorei. certeza. Muito bom o som dela. É isso aí, bom programa para você e convidadas e segue aí. Obrigada, Rick. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrindo a Boca. Hoje, nosso quarto programa, uma alegria imensa. E eu vou iniciar o nosso programa convidando todo mundo para enviar mensagem, para mandar alguma pergunta que você tiver. Quero agradecer a todos que têm escutado o nosso programa nesses últimos quatro programas e quero desejar aí boas-vindas para quem está escutando a gente hoje, tá bom? Vou começar o nosso programa hoje com uma frase de Hipócrates, filósofo grego, conhecido como o pai da medicina. Ele diz o seguinte nessa frase: que o teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Então, essa frase já diz muito sobre o nosso tema de hoje: alimentação saudável e qualidade de vida. Não é fácil, gente. Eu sou a pessoa dos alimentos gordurosos, que eu juro que são absolutamente deliciosos, mas uma alimentação saudável, ela é vital. E quem me acendeu muito para essa característica de uma alimentação que é saudável, mas que também é muito bonita, que também é muito atraente, foi a Camila Ferraz. A Camila é uma das nossas convidadas de hoje. Hoje a gente está com informação aqui em Voz e Viva. A Camila tem um Instagram, gente, que é uma loucura de beleza alimentar. Verdade. A Camila, ela transforma a mandioquinha em algo absolutamente incrível e apetitoso. E eu admito para vocês que, através do Instagram da Camila, vou até deixar aqui o Instagram dela, Nutrica Ferraz. Esse é o Instagram dela. Procurem que vocês vão, como diz a minha filhinha Laura, se deliciar, se maravilhar de ver aquele Instagram. A Camila, ela é graduada pela Faculdade Integrada de Ouro Fino e ela tem uma pós-graduação pela Unip de Campinas em Nutrição Esportiva. Camila, seja muito bem-vinda. Vem abrir a Obrigada, boca com a Beth. gente. É uma alegria ter você com esse sorriso largo, com esse humor maravilhoso. Isso também tem a ver com alimentação saudável? Conta pra gente, Camila. Com certeza. Olá, né, para todo mundo, para todos os ouvintes, quem está acompanhando a gente aqui hoje. É um prazer estar aqui, falar sobre o que eu mais gosto nessa vida, que é alimentação e nutrição. E espero que vocês acompanhem a gente aí e gostem bastante do nosso conteúdo de hoje. Obrigada pelos elogios. Imagina, não, o seu Instagram realmente... Você cozinha mesmo? Conta pra mim, é tudo verdade? O Ítalo, seu esposo, ele passa bem assim mesmo? Passa bem. Na verdade, eu não sou muito fã de passar horas na cozinha, cozinhando demais, né? O que eu gosto é da praticidade, e é isso que eu gosto de mostrar lá no Instagram, né? Que a gente consegue ter uma boa alimentação e sem ter que inventar muita coisa, né? O que você diz da mandioquinha é algo que eu faço muito rápido, que é para realmente, né, ser prático. Eu tento mostrar isso, que o saudável pode ser gostoso e prático. Que você pode ir para a cozinha tranquilamente, que vai dar tudo certo. É verdade, eu acredito em você. O que é ser nutricionista, Camila? Fala pra gente, o que é ser nutricionista? Beth, ser nutricionista é promover a saúde através da alimentação, né? A gente, nós nutricionistas, a gente tem a capacidade, né, de entender sobre a nutrição em todos os ciclos da vida, né? Então, o nosso papel é promover a saúde, fazer a manutenção
ou a recuperação da saúde, né, dos indivíduos em qualquer fase da vida. E o objetivo mesmo é promover a saúde. Certo. Me fala uma coisa. Eu tenho um monte de palavras. Eu tenho nutriente, eu tenho vitamina. É a mesma coisa? Nutriente e vitamina é a mesma coisa? Na verdade, a vitamina é um micronutriente, né? Então, os nutrientes são as substâncias que estão ali nos alimentos, que são primordiais, assim, para o funcionamento do nosso organismo. Então, a gente divide os nutrientes em macro e micronutrientes, né? E os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, gorduras, e os micro, que são as vitaminas e os minerais. Então, a vitamina é um micronutriente. E a gente precisa deles para a saúde. Certo. Deixa eu segurar aqui um pouquinho com você. E eu vou trazer para o nosso bate-papo, para o nosso momento aqui, a Cibele de Almeida Albino. A Cibele, ela é técnica em nutrição pela ETEC Carlos de Campos. Ela é graduada em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu. E ela é especialista em saúde da família pela Faculdade Santa Marcelina. E hoje ela atua na saúde da família. Cibele, seja muito bem-vinda. Esse programa está me permitindo conhecer pessoas, mesmo nesse momento de distanciamento, eu estou tendo o prazer de conhecer algumas pessoas pelo celular e pela internet, e a Cibele foi uma das pessoas que esse programa me trouxe. Tudo bem com você, Cibele? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Você e a Camila já são duas pessoas muito, muito queridas aí para mim. Tá bom? Cibele, você trabalha em saúde pública. Como é a nutrição em saúde pública? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, eu trabalho na saúde pública, né? E é algo que eu me apaixono mais a cada dia, né? Na faculdade, normalmente, é uma matéria muito pincelada, né? A gente vê por cima, às vezes, né? Mas eu tive professores muito inspiradores. E aí eu acabei me apaixonando por esse ramozinho para ele, né? E a atuação do nutricionista na saúde pública é muito ampla, né? A gente trabalha com promoção de saúde e prevenção de agravos, né? Então, isso é a base. Por isso que a gente fala atenção básica, né? Eu trabalho na atenção básica. Então, o nosso enfoque é epidemiológico, né? Então, a gente estuda uma população, qual é o perfil daquela população, os agravos, né, daquela comunidade, daquelas pessoas, e aí a gente vai trabalhando ações em cima disso, né? É um trabalho multidisciplinar. Hoje eu trabalho no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, né? Então, a gente trabalha com outros profissionais, então psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, né? E apoiando os médicos e os enfermeiros, técnicos, né? Então, é um trabalho multidisciplinar e é muito rico, né? Porque a gente troca saberes o tempo inteiro, né? Às vezes a gente entra um pouquinho ali na função do outro, o outro entra também aqui na nutrição. É uma troca muito rica, né? É um trabalho muito enriquecedor e muito gratificante. E é muito bom eu poder estar falando disso, né? Para todo mundo aqui que pode ser que não conheça, né? Esse ramo da nutrição. Eu não conhecia, eu não tinha o conhecimento de que dentro do programa Saúde da Família, que a gente tinha um nutricionista lá, e isso é maravilhoso. E como é que funciona esse trabalho? Você faz consulta com as pessoas, você gera vocês trabalham com mudança de hábitos também lá? Como é que é isso? Isso. Nós trabalhamos tanto com consultas, né? Então seria uma parte ambulatorial, vamos dizer assim, mas também com grupos. O nosso trabalho é muito enfocado em grupos, né? Então, a gente trabalha com a prevenção através dos grupos, principalmente, mas a gente tem a possibilidade de estar na casa também do paciente e daquela família, né? Que são as visitas domiciliares.
Então, olha só que legal. isso é muito, muito bom, assim, né? Porque às vezes no âmbito ambulatorial, clínico, a gente vê o paciente naquele momento, aquela foto, né? Naquele momento. E quando a gente vai até a casa dele, entende qual que é o contexto daquela família toda, né? Às vezes um diabético, hipertenso, de difícil controle, né? De difícil manejo. E aí, quando você vai na casa, você entende a realidade daquela pessoa e você fala, né, para ele está sendo mais difícil do que a gente imaginava. E aí a gente consegue mexer com outras instâncias da vida daquela pessoa, daquela família, e aí o nosso trabalho às vezes flui até muito melhor na questão de adesão daquele paciente e no tratamento. Você falou em adesão, a gente já volta, vou fazer uma pergunta aqui para Camila. Camila, você falou sobre recuperar a saúde, né? E aí, quando você falou sobre isso, me trouxe a questão dos hábitos, né? A alimentação é um hábito, e eu falo com certeza por mim, a alimentação é um hábito. Existem maus hábitos alimentares? Quais são esses maus hábitos alimentares? Fala um pouquinho sobre hábitos comigo. Existem, e é muito bacana a gente, inclusive, né, fazendo um adendo aqui, estar tendo essa troca, né, com a área que a Sibeli trabalha e a área que eu trabalho, porque a gente acaba dando de encontro com a mesma problemática, né, que são as questões dos hábitos, né, que por que é tão difícil as pessoas entrarem, né, nesse eixo. E esses maus hábitos começam ali, né, talvez até lá na infância, né, e vem se agravando, trazendo na adolescência, jovem até o adulto, e aí por isso que fica tão difícil a gente ir voltando, né, e se ajeitando ali nos bons hábitos. Então, existem sim esses hábitos e eles, infelizmente, estão aí tá mais fácil de achar do que os bons, né? Infelizmente. O que você caracteriza como um mau hábito alimentar? Por exemplo, né? Comer muitos alimentos industrializados, preferir um fast food, não se alimentar adequadamente, no sentido de passar muito tempo sem se alimentar, né? E fazer escolhas não muito boas, né? Então, e isso vai se agravando aí, se a gente já começa nesses hábitos ruins desde sempre, isso só vai trazendo malefícios à nossa saúde, né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo. Eu costumo dizer que um dia a conta chega, né? Dos hábitos, dos maus hábitos. Então, por isso que a gente tem todo esse trabalho como nutricionista, independente da área que a gente atua, né? Dessa promoção de saúde que eu mencionei no início. Então, eu preciso dizer que é verdade. Eu tenho a Laurinha, minha filha de 8 anos, e ela é a prova viva da importância dessa questão dos hábitos desde cedo. Então, não que minha mãe não tenha me dado, eu cresci com verduras, saladas e tudo que se deve comer no normal. Mas hoje eu sou a pessoa do fast food, e isso é uma questão que eu tento mudar, e te digo que você me inspirou muito nesse sentido. Mas a Laura é uma pessoa, desde sempre, graças aos avós, um beijo para os dois, inclusive, vovô Edson e vovó Val, ela é uma criança de uma alimentação saudável e é por escolha, né? Então, a Laura, ela escolhe uma salada, uma fruta, um legume, parece mentira, mas ela escolhe, e hoje eu entendo quando você fala, eu chego lá em casa e eu vejo essa questão dos hábitos. Sibeli, me fala uma coisa, existe uma abordagem diferente para a criança, para o adulto, nessa mudança de hábito? Por exemplo, lá na saúde da família onde você atua, você consegue abordar separadamente ou não? Ou é um trabalho só para toda a família? A questão cultural também influencia? Sim. Quando vocês estão falando, né, de hábitos, né, ruins alimentares,
E eu gosto muito do termo mudança do estilo de vida, né? Porque o hábito ruim não é só um hábito em relação à comida, mas são hábitos de vida, né? Então, É tem o conjunto. relação com o sono, tem relação com o estresse, com a atividade física, né? Então, é o estilo de vida que, se você tem um estilo de vida saudável, então se você faz atividade física, você automaticamente vai para a parte alimentar e vice-versa, né? A Camila tinha citado no início os ciclos da vida, né? Então a gente, claro, tem uma abordagem específica para gestante, né? Uma abordagem, orientações específicas para criança, né? Para um nenê que está em fase de aleitamento materno, para um adolescente, adulto, um idoso, né? Mas, no geral, a questão da alimentação saudável, ela permeia todos esses ciclos, né? Então, você está falando da sua filha, a criação de hábitos saudáveis, ela é criada desde a gestação, o neném já está ali provando daqueles alimentos que a mãe prova, né? Está na amamentação também. E sim, é uma abordagem que às vezes é coletiva, né? Às vezes, por exemplo, o pai da família vai para uma consulta porque ele está hipertenso, ele está diabético, com obesidade, e o restante da família não. E aí aquela comida é feita só para ele, separada, né? Sem sal, sem gordura, e todo o resto tá ali comendo normalmente, na frente dele. Como que vai ser para ele essa adesão? Vai ser muito mais difícil. Né? Então, a gente acaba trabalhando isso em família. Então, numa consulta, eu pergunto, quantas latas de óleo você usa por mês? Na sua casa, por exemplo. E isso não tem a ver só com aquele paciente que está na minha frente, tem a ver com o consumo de óleo da família. Né? Vocês usam o sazon, um caldo de galinha, né? Temperos prontos? Sim. Então, isso não é só para você, é para sua família como um todo. Então, a abordagem tem orientações específicas, sim, mas, no geral, essa mudança de hábitos e mudanças no estilo de vida é para a família toda. Tá. Camila, eu estou fazendo um vai e vem, gente, não fiquem tontas, não, mas é porque eu vou uma coisa na outra, e aí eu venço em uma, daí eu falo com a outra, então vamos acompanhando aqui comigo. Camila, o que é mais comum para você? Quem te procura mais? É uma pessoa com uma condição sistêmica, como, por exemplo, quando ela falou sobre muito óleo ou diminuição de sal, já me trouxe uma pessoa hipertensa aqui na minha cabeça. Sim. O que é mais comum? É a gente que vai em busca de uma dieta para tentar emagrecer ou é uma questão mesmo sistêmica de uma doença? E mais uma pergunta. Existe uma ligação direta de uma alimentação não saudável com uma doença sistêmica? Sim. Beth, é bem dividido. Parece que não, né? Igual você falou, para mim é novidade, a Nutri na saúde da família, no sistema básico. As pessoas, quando falam de nutricionista, todo mundo já pensa em dieta, emagrecimento, balança, peso só. E não é só isso, né? Sibeli sabe muito bem do que eu estou falando. Não é apenas isso. Né? Não é um pode, não pode, né? Então, a primeira pergunta é bem dividido. No consultório chegam sim, pessoas querendo emagrecer, mas também pessoas querendo um estilo de vida melhor. Acreditem, sim, chegam pessoas falando, eu quero uma reeducação alimentar, eu quero melhorar a minha saúde, isso eu acho fantástico. E também recebo pessoas, né, com um certo tipo de doença e tudo mais. E claro, a alimentação tem uma ligação super direta, voltando à explicação, né, da gente ter esses maus hábitos desde sempre. Vou dar um exemplo. Quando a gente come muito doce, desde criança, né, a gente tem mania de presentear com pirulito, né, as crianças e tudo mais, a gente vai comendo doce a vida inteira. Esse mau hábito do doce, por exemplo, pode criar uma resistência à insulina, uma futura diabetes ali. Nossa. Então, sim, a gente tem uma ligação direta, porque o nosso corpo, pensa numa máquina, né? Uma máquina maravilhosa, perfeita, linda.
Mas se a gente não está cuidando, se a gente não tem essa manutenção, uma hora ela vai cansar, né? Então, quando você me pergunta sobre alguma doença sistêmica, já me vem logo na cabeça a questão da diabetes, por exemplo, da resistência à insulina, uma pré-diabetes, porque é o que a gente mais, eu não sei se Beli também, mas acontece muito, né? Pessoas novas, por exemplo, de 25 anos, de chegar no consultório com um exame, né, sendo ali um pré-diabético já. Por quê? Por que isso aconteceu? Tem caso na família? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? Por conta dos maus hábitos ali desde a infância. Então, cria essa resistência, isso acontece sim. A má alimentação está diretamente ligada com as doenças, né? Tirando a hipertensão, que a própria Sibeli também estava comentando aí, ou um colesterol alto, uma esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. Isso tudo está ligado com uma má alimentação aí durante a vida. E o engraçado é que que não precisa, né, ser uma pessoa mais velha para acontecer isso. Como eu acabei de dizer, eu recebo pacientes de 20 e poucos anos já apresentando, né, esses sintomas, né? Nossa, essa questão do diabetes mesmo, fantástico. Eu não imaginei que esse consumo, esse excesso de consumo na infância pudesse gerar aí um diabetes, né? A Cibele, ela tem também uma formação em auricoloterapia. Cibele, me dá uma aula de auricoloterapia e como é que você aplica na nutrição? Fala pra gente. Sim, a auriculoterapia ela faz parte da medicina tradicional chinesa, né? Ela é um ramo da acupuntura. E aí nós trabalhamos alguns pontos, né, do pavilhão auricular, ou seja, a orelha, né? Então a orelha ela tem diversos pontos ligados a partes do corpo ou a órgãos. Né? Então, através da pressão nesses pontinhos da orelha, que tanto pode ser através de sementes, agulhas, a gente trata, né, esses agravos. Então, dores, né, ou também questão, como eu falei, ligada a algum órgão, né? E aí, dentro da nutrição, a gente pode aplicar uma infinidade de pontos aí, combinados, né? Existem protocolos combinados, então, para obesidade, para compulsão alimentar, né? Para ansiedade, para o sono. Então, a gente faz um conjuntinho aí de pontos, né? E a gente consegue dar um tratamento, né, para aquele paciente através da auriculoterapia. E também a gente aplica muito lá no grupo de tabagismo que nós fazemos, né, para os pacientes que querem parar de fumar. Então, nós também aplicamos um protocolo para o tabagista, né, que tem aí a questão dos vícios, né, das compulsões, dos vícios, e a gente tem muitos resultados positivos de pacientes que conseguiram parar de fumar, né, lógico que no grupo a gente tem uma abordagem, né, de psicoterapia, às vezes também, dependendo do caso, ajuda medicamentosa, né, que o médico faz o grupo também junto conosco, mas a aurículo veio para somar, né? E a gente tem tido resultados muito positivos. Show de bola. E serve para qualquer faixa etária? Sim, até em crianças nós podemos aplicar, né? Só não em gestantes. A gente não aplica em gestantes porque, como os pontos são muito interligados, às vezes você pode estimular um ponto que pode causar algo, né, indesejável aí na gestação, mas até mesmo em crianças pode ser aplicado também. Muito, muito, muito ótimo. Você falou sobre ansiedade e compulsão, né? E eu ligo muito o alimento à ansiedade, né? Então, se eu estou estressada, eu como doce, né? Não é meu caso, mas algumas pessoas, se estão muito tristes, não se alimentam direito. Então, a gente tem esse costume de ligar ansiedade com o alimento e a compulsão também, né? Que é aquela situação que você não está com fome, mas você come por uma necessidade psicológica, na verdade, né?
o pensamento, a força do pensamento. E aí, o que eu queria perguntar para você, Camila? A Sibeli falou que, como ela trabalha num grupo de profissionais, então ela tem lá a opção de, às vezes, um psicólogo, né, de entrar, às vezes, com uma medicação. Na clínica, como é que você faz com essas questões de ansiedade e compulsão? Sim. A gente conversa bastante sobre comportamento alimentar quando acontece esses casos, e assim, acontece muito, tá? É muito frequente, muito comum, principalmente agora, né, com a pandemia e tudo. A gente conversa muito sobre comportamento, eu uso algumas ferramentas também, né, para o próprio paciente ter essa consciência, enxergar desde si mesmo o que pode estar acontecendo. Mas também a ajuda de um psicólogo é super bem-vinda, sempre bem-vinda. Eu sempre indico também a terapia, independente, né? Se também terapia sempre é bom ter um psicólogo, mas eu sempre indico, né? Algumas pessoas são um pouco resistentes, então a gente vai levando até onde consegue, né? Mas a questão do comportamento alimentar, eu trabalho muito essa questão, porque a gente, infelizmente, quer, nesses casos, né, tampar aquele buraco, aquele vazio com a comida. A gente se alimenta de emoções, né? Então, eu tento mostrar para o paciente a diferença, fazer ele refletir de que se ele está ansioso, se ele está entediado, ele precisa pensar em alguma atividade. Se ele está triste, ele precisa chorar, simplesmente. Ou ele precisa de um abraço, né? Tento mostrar para ele que quando ele precisa de comida é quando ele está com fome. Então, eu tento mostrar a diferença, né, entre fome e vontade de comer, ele fazer essa reflexão, né, antes de qualquer coisa. Né? A gente usa algumas técnicas também de comer com atenção plena, que também é muito legal, meditação. Então, a gente vai trabalhando também essa parte de nutrição comportamental, né? Para conseguir que o paciente consiga entender melhor o que está acontecendo e voltar, né, a se alimentar bem. E, na verdade, a gente encontra dois cenários com a ansiedade, tá, Beth? Às vezes é uma compulsão, mas às vezes o paciente também não come. É diferente. Deixa de comer, emagrece demais, né? Então, a gente usa essas ferramentas da nutrição comportamental, mas também com o psicólogo, né? Indicação de psicólogo, para tratar esses dois lados, né? Isso é interessante, porque a gente tem os dois lados da moeda, né? Então, eu acredito que existem pessoas que vão em busca do nutricionista para engordar e tem gente que vai em busca para emagrecer. O que acontece com esse metabolismo? Por que tem algumas pessoas que não engordam? Porque isso tudo faz parte do biotipo também, tá? Então, pensa na parte familiar desse paciente, né? Todos bem magrinhos e tal. Às vezes faz parte do biotipo da pessoa e às vezes sim, ela tem um metabolismo muito acelerado. E quando, né, acontece alguma coisa, porque a nossa vida a gente não tem, né? A gente vive numa corda bamba, né? A vida real mesmo, a gente vive numa corda bamba. Então, tem os acontecimentos da vida, tem muitas coisas acontecendo e a gente tem esses dois lados. Tem a pessoa que acaba emagrecendo porque está muito estressada e tem pessoas que acabam engordando porque está muito estressada. Então, a gente tem, sim, esses dois lados da moeda e a gente tem que entender, nós, como profissionais, a gente tem que entender, né, o que acontece nesses dois casos para atender da melhor maneira. Nossa, uau! Eu ia falar uma besteira, mas eu nem ia falar, acho que eu preferia emagrecer do que engordar, mas não. Nada é bom, né? Nenhuma coisa. Bom é você estar saudável, bom é você estar bem, é isso que é bom. O bom é você estar saudável de verdade, que saúde não é ausência de doença, né? Saúde é você estar com mental, né? Com a saúde mental em dia e com a saúde física em dia. Então, independente, né, dos dois acontecimentos aí,
O legal é a gente estar saudável. É verdade, você tem absoluta razão. Quem nunca, né? A gente, quando às vezes embarca em umas dietas loucas aí, que a gente, no fundo, sabe que não vai longe, que não aguenta. E aí, uma vez, minha irmã falou assim: ela passou por um processo fantástico, porque ela fez redução de estômago, ela fez a cirurgia bariátrica, mas o que aconteceu de fato foi uma mudança de hábito alimentar. Então, a cirurgia dela já tem 12 anos e ela até hoje entendeu a importância vital de uma alimentação saudável. Então, eu falava para ela assim, às vezes, Thelma, eu vou me despedir na sexta-feira das comidas que eu gosto para começar a dieta na segunda. Né? Ela falava, mas não existe isso de você se despedir. Então, realmente, Camila, é uma questão de pensamento, né? E a ansiedade também. Então, se na clínica você consegue trabalhar essas questões, não coloca para a comida, porque isso não é da comida, né? E a gente vai conseguindo direcionar a ajuda. Gente, vamos falar então o que é saudável. Cibele, fale para mim quais são os alimentos que são de fato saudáveis. Do que eu posso me alimentar e ser uma pessoa saudável? Essa é uma pergunta bem comum, né? A pessoa chega ou numa consulta ou num grupo e fala assim, isso eu posso? Isso eu não posso? Né? O que eu devo? E a resposta eu acho que é bem simples. Na verdade, quando você pensa em alimentação saudável, eu acho que só de você colocar na sua mente que você estando livre dos industrializados, ou pelo menos consumir minimamente, isso você já conseguiu ter uma alimentação mais saudável, né? Aquilo que você consegue comprar na feira, né? No plantar ali, de repente, isso é o saudável. Tudo que você tem ali embalado, enlatado, plastificado ali, já sai dessa questão, né? Então, eu falo sempre dessa forma bem simples, porque aí a pessoa consegue, no dia a dia, não ter essa dúvida. Será que isso pode? Isso daqui não pode, né? Acho que a dieta livre dos industrializados é o caminho, porque hoje é o que prevalece, né? Já desde a infância acaba sendo o abrir o pacotinho, né? Porque é mais fácil, é mais prático mesmo. A sociedade, né, corrida que a gente vive assim, pede um pouco isso, né? Mas eu acho que dá para a gente ter um equilíbrio aí dentro desses dois mundos, a gente consegue ter um equilíbrio e viver bem, tendo uma alimentação legal. As mães, a gente tá agora de férias das lancheiras, né? Mas a gente tem que se policiar mesmo, essa questão do abrir saquinho, né? A gente tem que se policiar mesmo, até na lancheira que a gente manda, é um tal de suquinho de caixinha, é um tal de pacotinho de bolacha já pronto para lanche, né? A indústria já faz um esquema do nosso consumo, né? Olha, pronto para o lanchinho. E não é isso. Camila, você concorda? Fala para mim também sobre bebidas, o que a gente pode, o que é melhor e o que é pior da gente tomar. Concordo em número, gênero e grau. E essa questão também da lancheira, as mães, os pais acabam comprando de fardo, né? Porque é algo assim que é mais fácil, então você compra para o mês inteiro e todo dia manda aquilo. E aí eu fico só, né? A reflexão que eu faço sobre a praticidade imagina só, todo dia seu filho vai estar comendo aquilo, né? Todo dia você vai estar comendo aquilo, porque é o lanchinho da escola, que é diário, né? Então, acaba que não é mais de vez em quando, acaba que é todo dia, né? Então, agora, sobre as bebidas, né? O que preferir, o que evitar, refrigerante realmente é o maior vilão de todos, né? O suco de caixinha também entra nessa por conta da quantidade de açúcar que tem, né? Então, o que eu sempre aconselho ou fazer o suco natural, e se não puder, se não conseguir, a polpa, né? Que também é prática, e a gente só adiciona água ali, prestar atenção na quantidade de açúcar, né? Tentar evitar o açúcar. E as bebidas alcoólicas também, que não são nada legais. Falando em bebidas de uma forma geral. Nem vinho, nem cerveja, então. Nem vinho, nem cerveja.
Então, a cerveja, a gente costuma dizer que é o pão líquido, né? Puro carboidrato ali. E aí a gente. E sobre o vinho, que quando a gente fala que é uma bebida saudável e tem um antioxidante, realmente tem. Só que vai ser num vinho, um vinho tinto, num vinho seco, né? Num vinho mais que tenha mais tanino, né? Esse sim vai ser o mais saudável, porém, ele não deixa de ter álcool, né? Então, o que eu sempre costumo sinalizar é isso. E como a Cibele disse, é questão do equilíbrio. A gente consegue viver nos dois mundos, né? Mas a gente não pode ser nem 8 nem 80. Você não precisa zerar, né, o seu consumo de bebida alcoólica, mas também, né, não precisa exagerar na quantidade e na frequência. A gente consegue equilibrar. Você falou sobre essa questão da bebida alcoólica, e isso foi muito falado nesse período de quarentena, principalmente no início, né? Eu acho que todo mundo sofreu uma alteração aí na tua rotina, e também eu acho que alteraram-se os hábitos, né, das pessoas. O consumo de álcool foi uma questão que foi falada em várias reportagens. Vocês perceberam também uma mudança no padrão alimentar e no consumo de álcool também das pessoas? Vocês tiveram uma mudança na procura de vocês por conta desse período de quarentena? Como é que foi isso? Sim, na verdade, eu encontrei dois cenários, né? De novo, dois cenários. Porque das pessoas que realmente começaram a comer por compulsão, ansiedade, fazendo escolhas de alimentos mais confortantes, né? Que são os ricos em açúcar, os gordurosos. E também das pessoas que procuraram para ter uma alimentação melhor, no sentido de que, como estão de home office, né, trabalhando em casa, e agora eu não cozinhava, faz muito tempo que eu não cozinho, eu sempre estava comendo fora, né, porque ficava na correria, e agora, o que eu posso fazer? Então, eu tive a procura, assim, dos dois lados, assim, e realmente teve essa mudança no padrão alimentar, mas também teve também a mudança do consumo do álcool, porque no começo, né, as pessoas acharam, todo mundo, né, achou que ia ser algo mais rápido, então ninguém vai trabalhar, então algumas pessoas estavam achando que era mais um momento relax, né, e aí aumentou esse consumo do álcool, aumentou a questão de, vou fazer churrasco, vou fazer um petisco, então teve também essa parte da alimentação mais pro casual ali, e sim, mas aí depois passou um tempo, né? Todo mundo começou já a perceber que ia demorar mais um pouco, e aí começou a entrar no eixo novamente. É verdade, é uma verdade isso. Eu me vi buscando receitas mesmo. Chegou um momento em que eu falava, meu Deus do céu, e chegou um momento que eu já não aguentava mais. O que eu vou fazer agora de novo? Cibele tem 2 filhos lindos. Cibele, você também percebeu essa mudança no padrão dos pacientes, e como é que foi na sua casa? Você também teve que tirar coelho da cartola aí, Cibele? Como é que foi? Eu estava ouvindo a Camila falar e, assim, eu vejo que virou, assim, como uma grande férias, né? Parecia que, de repente, estava todo mundo de férias. E aí é isso, né? Onde você olha nas redes sociais, em todos os lugares, é comida, é receita, né? As pessoas estão em casa, estão comendo mais. E aí não sai de casa, né? Eu estou atendendo pacientes assim, você pesa quanto, mais ou menos, né? A gente pergunta para ter uma ideia. Tanto. Aí você vai pesar, tá muito além daquilo, né? Mas quando foi que você se pesou? Foi em março, né? Então, quer dizer, já perdi totalmente a referência de quanto eu tenho de peso. Isso virou uma grande férias mesmo, como eu falei. Eu tenho 2 filhos lindos mesmo, sou mãe coruja, né? O Pedro e o João. Assim, na verdade, a minha vida aqui em casa não parou, né? Eu continuei trabalhando, meu esposo também trabalha na saúde, a gente continuou a nossa rotina,
mas eles acabaram tendo que ficar na casa, né, das tias, né, às vezes dos avós. E quando a gente está em casa com eles de fim de semana, eu passei por um período de férias que eu fiquei aqui com eles também, e eu senti na pele o que é ficar em casa 24 horas por dia, né? Não é fácil. Não é fácil porque assim, eu moro em apartamento, por exemplo, então eles não têm espaço para correr, não tem o que fazer, você não pode descer para a área de lazer, você não pode, né, sair. E eles sobem pelas paredes mesmo, eles pedem comida toda hora mesmo. É essa loucura mesmo. Né? É verdade, não é da aula online, né? Que agora é a aula online, né? Também tem. E aí você tem que se dedicar a fazer a comida, a cuidar deles, a fazer a aula online. Então são diversas coisas e que ou você está comendo mesmo, ou você até esquece de comer por vezes. Eu mesma passei por esse momento, né? De você estar fazendo tantas coisas ali, você alimenta a criança, mas você vai ficando para depois, né? Então, se você não se policiar, você perde aí a rotina mesmo completamente, né? Então, eu falo para os pacientes assim, gente, e quando acabar tudo isso, né? Porque que horas que você acorda? Ah, eu acordo 11h30, eu acordo 11 horas, 10 horas. E quando, né, tava tudo normal, que horas você acordava? Ah, acordava cedo, 6, né? Tá, e depois? Né? Quando uma hora você vai voltar à vida real. Como vai ser? Então, vamos treinando essa rotina hoje, né? Para quando tudo voltar ao normal, a gente não sofrer tanto e não ter que correr tanto atrás de um prejuízo tão grande, né? Vamos dizer aí do peso de 10 quilos aí em 5 meses, né? De até mais do que isso a gente está falando. Então, é pensar nessa rotina que está totalmente mudada, mas de uma forma que, como vai ser depois? Então, deixa eu me adaptando aqui, né? Como se fossem aí meus últimos dias de férias, para eu não sofrer muito na hora de voltar, né? Mais ou menos Mas isso. olha, eu acho que a maioria das pessoas meio que sentiram isso. Depois de 1 mês, 2 meses, você já percebe que não tem como, você precisa voltar, né, a uma rotina, até uma rotina de exercício. Falando em exercício, a Camila, ela é pós-graduada em nutrição esportiva. Existe uma alimentação específica, Camila, para quem faz exercício físico? Como é que funciona isso? Tudo depende, Beth, da modalidade, do objetivo e da intensidade desse exercício, né? Eu tenho, assim, eu tenho pacientes que procuram porque querem melhorar a performance na academia e assim, para ser mais saudável mesmo. Agora, tenho também pessoas que são atletas mesmo, né? Que são maratonistas, que estão ali correndo em busca de medalhas e tudo mais. Então, existe sim uma alimentação específica, né? Um jeito de elaborar o plano alimentar específico com alimentos específicos, de acordo com cada modalidade e intensidade. Isso varia sim. Show. Você falou sobre paciente. Eu queria agora ouvir uma historinha, assim. Vocês lembram de algum paciente ou de uma família que vocês tiveram um resultado bem feliz, um resultado bacana de uma adaptação, de uma mudança? Você tem, Camila? Tenho até mais de um, graças a Deus. Mas são histórias, acredito que com a Sibeli também ela sinta da mesma forma. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue alcançar o objetivo, quando o paciente consegue alcançar o objetivo, não só pela questão do peso, porque a nutrição vai além disso, né? Todo o conjunto. A gente falou dos outros hábitos, né? A Sibeli falou muito bem sobre o sono, a rotina de exercícios, né? A hidratação também faz parte, não é só a comida, a nutrição em si. Mas eu tenho sim casos, o que me deixa mais feliz é quando a pessoa vem, né, e fala, nossa, como eu mudei o meu comportamento, agradecem, né? Mas quando
é um paciente que tem, né, algum caso clínico envolvido e ela deixa de tomar algum medicamento, o médico fala que pode suspender o medicamento porque já o organismo já se organizou todo ali, já está saudável novamente, isso é o que me deixa mais feliz. Porque ninguém gosta de tomar remédio, né, gente? A gente toma por necessidade. Então, quando o paciente chega e fala, diminuiu a dose, ou parei com o medicamento, então isso me deixa muito feliz. E eu tenho caso, sim, inclusive, eu tenho caso de uma paciente de 25 anos que conseguiu eliminar os seus 15 quilos e 100 gramas, e 100 gramas, hein? Não vamos esquecer, 100 gramas. E aí ela estava pré-diabética, com esteatose hepática grau 2, que é a gordura no fígado, né? Ali um pouquinho já intermediária, e a pressão oscilando demais. Então a gente conseguiu reverter isso, né? Então ela parou com os medicamentos de controle, tudo ficou bem. E esse é um tipo de caso que me deixa super feliz. Uhum. Olha que delícia. E você, Cibele, você lembra de algum super caso, assim, delícia, que você acompanhou e que é muito prazeroso? Eu, como dentista, eu posso dizer, é uma delícia quando você tira uma foto do antes e do depois, e você vê aquele resultado e a satisfação e a autoestima da pessoa, isso é muito prazeroso. Cibele, você tem um caso legal para contar para a gente? A gente atende muitas pessoas, né? Como a Camila falou, são muitas gratificações que a gente recebe, né? Muitas pessoas vêm falar pra gente, eu mudei. Olha, quando eu tô lá em casa comendo, eu lembro de você. Olha, quando eu vou no mercado, eu lembro de você. E aí eu falo, nossa, que bom, né? Mas um super caso, assim, eu pensei uma paciente que a gente tem lá muito complexa, né? Foi um caso que envolveu a todos, uma paciente de obesidade mórbida, ela já tinha uma dificuldade de locomoção, né? Então ela já não saía mais de casa, e isso gera um constrangimento enorme, porque foi encaminhada ao endócrino, mas não podia ir, porque não dava no carro, né? O transporte também, transporte para levá-la até um hospital, né? No caso, uma ambulância, algo assim, também não era possível. Se precisasse fazer um exame, não comportava nas máquinas, então não conseguia sair da estaca zero, vamos dizer assim, né? E o trabalho foi mais de convencimento, né? Esses dias eu ouvi uma frase que me marcou e é isso, assim, a gente não está ali para vencer a opinião do paciente, a gente está ali para convencer, né? Então a gente anda junto com ele. E é isso que a gente fez. E aí a psicóloga, a enfermeira, sempre ali falando com ela, dando uma pequena orientação que você achava assim, poxa, mas eu vou ali só para falar isso para ela? Né? Não era isso que eu queria mais. Mas vamos lá, vamos levar essa palavrinha aqui para ela, né? E de grão em grão, ela foi conseguindo mudar pequenos hábitos, ela foi entendendo as questões emocionais dela que eram muito fortes envolvidas. E hoje ela vai até lá no posto, com as próprias pernas, ela consegue ir, ela agradece, né? Ela é muito grata, ela fala, olha, agora eu já consigo até andar, eu consigo vir aqui, eu consigo falar com vocês, né? E isso para nós não tem preço, né? Porque assim, não foi nada grandioso, ela não fez uma cirurgia bariátrica, ela não, né, não chegou a esse ponto ainda, talvez, né, seja esse o desfecho, mas no momento uma pequena palavra, uma pequena ação, né, nossa, e um convencimento que gerou uma atitude, um comportamento nela, levou a esse desfecho que eu já acho que é muito feliz, né? Ainda falta muita coisa, mas para nós já foi muito feliz. Então, é muito gratificante. Olha, vocês estão enriquecendo minha vida e eu acredito que todos que estão escutando a gente estão se sentindo da mesma forma, viu? Sem contar com a energia maravilhosa que vocês têm. Deixa eu perguntar se a gente tem alguma mensagem. Rick, a gente tem alguma mensagem, alguma pergunta? Vamos lá, nós temos mensagem e também ligação. Você prefere a ligação agora ou as mensagens?
Vamos começar com a mensagem? Bora, Pode vamos lá. ser? Pode ser sim. Deixa eu só mutar aqui para as pessoas não ligarem no decorrer das mensagens. Vamos lá. A Vanessa de Mairiporã está mandando um parabéns pelo programa e perguntou em relação a dietas, pois ela segue algumas dietas que ela vê no YouTube. Essas dietas realmente dão resultados? Porque para mim não está dando. Um beijo, Vanessa. Meninas, é com vocês. Vamos lá. Camila, vamos lá. Então, Vanessa, o que acontece é o seguinte: existe algo que a gente trabalha muito em cima, que é a individualidade. Então, assim, o meu corpo é diferente do corpo da Cibele, do da Beth, diferente, homem e mulher tem, né, organismos diferentes. Então, nunca uma dieta vai ser maravilhosa para todo mundo. Então, a gente precisa ter essa individualidade, ter uma dieta específica para cada um. Porque cada um tem uma rotina, cada um tem um metabolismo diferente, cada um faz uma atividade física diferente. Então, a gente precisa adequar para cada um. Por isso que, às vezes, na maioria delas, não dá certo você pegar uma dieta genérica, assim, da internet para fazer. E não é só a dieta, Obrigada. muda as outras coisas aí, um pouquinho de cada coisa também, que ajuda ainda mais. Isso aí. Vamos lá. Eu quero agradecer a Francisca São Paulo Capão Redondo, que está parabenizando a rádio, disse que tem acompanhado os programas, está parabenizando esse programa em especial. Muito obrigado, Francisca. Ela está perguntando em relação a problema na lombar. Ela tem problema na lombar já faz alguns anos e ela também tem acompanhado alguns treinos para fortalecimento da lombar, mas ela disse que não está dando resultado. O que vocês poderiam dizer ou até mesmo recomendar de um canal ou vídeos? Então, neste caso para especificamente exercício físico, seria interessante ela procurar um profissional da educação física. Claro que nós, como nutricionistas ou profissionais da saúde em geral, a gente sim recomenda atividade física, mas para ser específico e quem entende mesmo desse assunto é o personal, é o educador físico, né, que vai saber indicar o exercício correto neste caso. Gente, é engraçado. Francisca. Pode falar, Elizabeth. Francisca, a gente ainda vai trazer um personal, mas hoje a gente vai ter a Lu Amaral, uma pessoa que eu adoro, e ela é um profissional de educação física, e é ela quem vai fazer, inclusive, as minhas considerações finais. Mas pode deixar, Francisca, eu ainda vou trazer aqui algumas pessoas para falar com a gente sobre isso. Gente, tem uma pergunta aqui que até eu me interessei muito e agora já fico com medo esperando a resposta, viu? Esse programa eu vou contar. A Marilda, da Zona Leste, está mandando um beijão e ela perguntou assim: posso comer chocolate sem ganhar peso? Gente, eu sou apaixonado por chocolate. Eu tô querendo engordar pelo menos 10 ou 15 quilos, tá difícil, gente. Eu continuo com 72 quilos desde muitos anos atrás. E eu como muito chocolate demais, mas toda hora que eu como eu vou lá e escovo os dentes. Se eu como alguma coisa, eu vou lá e escovo os dentes. Mas a minha preocupação também é a saúde, né? Porque podemos ter um problema aí de diabetes. Então, assim, vai essa pergunta para vocês. Mais uma vez eu vou ler aqui. Posso comer chocolate sem ganhar peso? Na verdade, não é o chocolate, né, que vai fazer ele ganhar peso, é o excesso do chocolate, mais as outras tantas coisas, né? Então, tudo que você come com moderação, com equilíbrio, com sabedoria, não vai fazer você, não é isso que vai fazer você aumentar de peso, né? Então, o equilíbrio é válido. E o chocolate não é um alimento ruim, né? É o excesso dele que é ruim. A Elizabeth, olha só, Elizabeth do Rio de Janeiro, ela disse assim, que ouviu dizer que chocolate com cacau extra pode até facilitar a perda de peso, além de fazer bem ao coração. É o que ela
tem pesquisado bastante para saber se é mito ou se é verdade, mas ela gostaria de saber com vocês. Beijo, Beth, minha xará. Então, o cacau, ele é, sim, um alimento muito legal. O chocolate, 70% para cima, né? Vai ter mais cacau, é um antioxidante, é maravilhoso. Mas não quer dizer que ele vai emagrecer. Como a Cibele, né, disse agora, nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. Então, é todo um conjunto, né, de todo o plano alimentar e os outros fatores, né, dos outros hábitos que a gente falou aqui hoje. Então, mas que ele emagrece é um mito. O Júnior, do Rio de Janeiro, perguntou assim: macarrão integral engorda menos que o refinado? Estou na dúvida, pois adoro macarrão integral. Então, o macarrão integral ele vai ter mais fibras. E as fibras ajudam na questão da saciedade, né? Então, você acaba que, teoricamente, come menos macarrão. Então, também não quer dizer que ele emagrece ou que ele engorda, mas ele sim é mais saudável que o macarrão normal. Resposta na ponta da língua. E bora com mais mensagem. A Vanessa de São Paulo mandou uma mensagem assim: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Cibele. Quando devemos ir ao nutricionista? Apenas quando queremos fazer dieta? A gente acabou falando um pouquinho sobre isso, né? O ideal seria para buscar uma reeducação alimentar, né? Antes, né, dos agravos. Então, se no posto de saúde onde ela é cadastrada, onde ela mora, existem grupos de nutrição, né? Ou então, se ela tiver a possibilidade de procurar uma nutricionista numa clínica, num consultório, antes, né, dos agravos, e aí pelo fato de querer mesmo uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, o ideal seria isso, né, se ela tiver dúvidas, né, de como se alimentar. Mas, né, se já existe algum agravo aí instalado, também é um profissional que vai poder ajudar muito, né, na recuperação também do estado nutricional ou do equilíbrio do peso. Eu acho que nós somos sempre bem-vindas. Pessoal, tem bastante mensagens aqui, mas para a gente também não perder o foco da ligação, o tempo passa muito rápido, né, doutora? Então, vamos para a ligação agora? Vamos sim. Eu vou chamar então a Lu Amaral. A Lu é uma pessoa fantástica, que é mais uma das pessoas que a rádio me aproximou. E a Lu é uma profissional de educação física. E as minhas considerações finais desse programa, depois tanto a Cibele quanto a Camila vão falar e dar a consideração final delas também. Mas a minha, eu vou deixar por conta da Lu. Gente, hábito alimentar também tem a ver com uma vida saudável, na verdade, não é só hábito alimentar, é hábito alimentar e atividade. Eu acho que a Lu, ela vem para complementar, para fechar aí essa nossa questão. Lu, bem-vinda, vem abrir a boca com a gente, você tá bem? Peraí, só um minuto que ela vai entrar na ligação agora. Boa! Elizabeth, depois da ligação, tem mais uma pergunta que seria interessante ler, tudo bem? Com certeza! Vamos lá, vamos aguardar ela responder. Alô? Alô? É com você, Elizabeth. Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Eu já fiz uma introdução aqui, pessoas queridas que a rádio me trouxe, uma profissional de educação física, e você vem para fechar com chave de ouro esse programa que Olá, foi um boa sucesso, tarde. ainda está sendo um sucesso hoje. Boa tarde. O que você tem para falar para a gente? Dá um complemento aí
nessa questão dos bons hábitos alimentares e de uma vida saudável, Lu? Olá, eu acho que eu tô com um delay aqui. Ô, Lu, Não tô ouvindo vocês. pera só um minuto, Elizabeth. Lu, vou pedir para você mutar o programa porque você está ouvindo a gente ao vivo e está na ligação com a gente ao mesmo tempo. Tá, peraí. As pessoas estão Alô, se pronto? acostumando com a plataforma digital, estão se acostumando com o nosso mundo digital. É assim mesmo, gente. Vamos lá, tá ouvindo agora, Lu? Agora estou ouvindo. E vocês me ouvem bem? Tudo bem, vamos lá. Oi, querida Elizabeth, ótima tarde para você, Cibele, Camila. Eu estava aqui acompanhando o programa, encantada. Gostaria de Obrigada. parabenizar a Lu. mesa de discussão, que é uma pauta super importante, né? Na minha área, então, nem se fala, as pessoas chegam até mim com várias questões e muitas delas relacionadas à alimentação. Muitos problemas, né, caem nas nossas mãos, profissionais de educação física, por conta de alimentação. E ouvindo as colegas falando, eu gosto sempre de trabalhar com uma nutricionista, me acompanhando, embora eu tenha estudado nutrição esportiva, que é muito importante, né, na minha área, mas eu gosto de sempre ter o acompanhamento de uma profissional junto comigo para dar um atendimento preciso e adequado para um paciente. Então, a gente acaba tendo pacientes em conjunto, né? Por quê? Eu costumo dizer para as pessoas que dentre os 5 pilares da qualidade de vida, os 2 primeiros são alimentação saudável e o segundo, atividade física, porque afinal somos corpo, né? Então os corpos, eles precisam prioritariamente de energia, e a energia vem dos alimentos, né? Então escolher bem esses alimentos, saber que alimentos são adequados para a sua prática de atividade física é muito importante. Então, hoje, convencer as pessoas não está tão difícil, porque tem se falado muito sobre qualidade de vida, mas ainda é um tabu muito grande, e essa discussão que vocês trouxeram abriu várias possibilidades, e acho que clareou um pouco mais para todo mundo que está ouvindo, os ouvintes, né? Gratidão também aos ouvintes, e por conta de trazer à luz a necessidade de se alimentar bem, sem que isso seja algo sacrificante, chato, tedioso, como muitos no senso comum supõem, né? Então, o convencimento dentro da minha profissão, ele é muito difícil. As pessoas, às vezes, chegam, aparentemente, às vezes, eu vou dizer, porque, como a Camila colocou, saúde não é o contrário de doença. As pessoas confundem, elas acham que se eu não estou doente com algo ali que eu precise ir ao médico me tratar, eu estou saudável, e não é isso, a Camila colocou muito bem. E elas chegam já com a questão, estou acima do peso, ou estou abaixo do peso, só quero reduzir ou só quero aumentar. E quando um profissional de educação física propõe a busca por um nutricionista, a gente é questionado. Eu falo, mas você não sabe de tudo, mas eu só quero fazer atividade. E não, essas duas áreas, elas precisam caminhar sempre juntas, porque a alimentação é o primeiro pilar. Se ela estiver desequilibrada, o corpo não vai corresponder, o corpo não vai emagrecer, o corpo não vai ganhar massa muscular. Muito pelo contrário, pode haver ainda o acúmulo de outros distúrbios junto com isso, né? Então, achei que as falas, todo o conhecimento que elas trouxeram à luz para quem é do senso comum, para as perguntas que foram feitas, inclusive, acho que deu bastante alusão à importância de uma coisa estar andando, caminhando com a outra. E fora o fato de que é importante procurar um nutricionista além de reeducar, porque culturalmente falando, nós não trabalhamos educação alimentar. Nas escolas não se vê falar de educação alimentar.
né, principalmente se a gente for considerar o sistema público de educação. E aí a Cibele pode até, na consideração dela, falar qualquer coisa nesse sentido. Porque na educação particular ainda fica muito por conta da família, muitas vezes, enviar um lanche ou dinheiro para o aluno, né, para a criança comer na cantina e tal. No sistema público de educação, ainda menos, né? Eles fornecem uma merenda, mas que consideradas ali dentro de uma alimentação saudável muito básica mesmo. E que às vezes ainda carrega alguns alimentos que para alguma outra criança não vai ser o ideal, mas é ofertado de toda forma, é muito bem-vindo. E a gente não tem dentro das escolas o campo da alimentação para ser estudado, né? A gente tem a educação física, que não é estudada também como um meio de saúde, ela existe dentro da educação física escolar, mas ela já não é mais higienista, né? Então, ela tem um campo muito grande para colaborar com o ensino fundamental, médio, né? Ali antes de alguém, do cidadão, querer se aprofundar nessa área, mas não traz toda a alusão biológica, fisiológica para aquele aluno desde a infância. Então, essas coisas que precisariam ser dadas desde o início da vida, né? A gente não tem a cultura de ter. Então, fica muito mais difícil. Então, o trabalho de reeducação, ele é moroso. Então, as pessoas já não têm hábitos nem de ir ao médico, elas vão ao médico quando elas estão já numa pilha de uma doença, né? Chamado ali pela urgência, né? Poucas pessoas ainda têm a cultura de fazer check-ups e tal, mas quando se trata de alimentação, aí muito menos. Então, essa pauta se fez muito importante. Acredito que vai contribuir bastante com o meu trabalho. Eu espero que minhas queridíssimas clientes e outras mais seguidoras que estão ouvindo, porque eu pedi para elas, olha, vão lá dar uma força para mim, que eu estou nervosa de participar aqui com a Elizabeth. Mas, enfim, acho que foi muito importante, gostei demais. E para a ouvinte, Francisca, mandou uma pergunta sobre lombar, não era isso? Falando sobre dores lombares, isso. Às vezes a dor lombar, Francisca, ela não está relacionada com a alimentação, e sim pelo esforço, dependendo da atividade diária que você tem, dependendo da vida laboral que você teve, o trabalho que você desenvolveu ao longo da vida, né, as atividades, e também uma questão ergonômica. A lombar é uma área da coluna que é bastante sobrecarregada, porque ela está na região de flexibilidade do tronco e do quadril. Lu, então é uma área de muita movimentação. Lu, Oi? vou pedir um minuto para você. Vou pedir que você repita a lombar. Eu vou gravar esse trecho, tá? Pra gente mandar pro pessoal de imprensa, porque eles me pediram também, é bem importante. Vamos lá, gravando, pode falar. Tá. Retornando a mensagem, então, para Francisca. A questão da dor lombar, ela, às vezes, ela está mais relacionada mesmo com as atividades diárias que você está praticando, a sua atividade laboral, o trabalho que você tem realizado ao longo da sua vida, pode ter ocasionado alguma lesão maior para ocasionar muitas dores, tá? Então, ela não diretamente pode estar ligada com uma questão alimentar, mas sim do condicionamento físico, né? Porque, como eu estava dizendo, a lombar, ela é numa região de flexibilização tanto da coluna quanto do quadril. Ela é bem na junção do quadril com o tronco, né? Então, ela sobrecarrega para pegar uma coisa no chão, para fazer um esforço de mais amplitude, né? Às vezes, a gente se abraçar já é um esforço para a lombar, porque é uma região bem sensível. Então, tem que ver ao longo da sua vida o que foi acarretando aí lesão para essa região. Então, procurar um profissional de educação física para te orientar, te instruir num exercício específico para o seu problema é o mais ideal, tá? Fazer aulas por vídeo, que não tenha uma instrução muito de perto, né? Sem muita instrução para quem tem lesões na lombar, pode ser arriscado, tá bom? Então, procure sempre um profissional de educação física graduado, certificado e, de preferência, que tenha conhecimento mais específico dentro das áreas de condicionamento físico para coluna, fortalecimento de coluna, tá?
Eu não vou indicar nenhuma técnica porque não conheço a sua lesão e pode ser arriscado para você fazer qualquer coisa sem antes consultar pessoalmente um profissional, tá bom? Lu, você é uma linda. Que gratidão pela sua participação. Eu imaginei que seria incrível, mas eu não imaginei que seria tão incrível. Então, obrigada por ter respondido a Francisca. Eu ainda vou trazer você aqui, viu? Que gratidão mesmo. Muito obrigada. Eu que estou grata. Agradeço demais essa participação e parabéns pelo programa, que é um sucesso, que está lindo cada dia, trazendo assim, informações e conteúdos muito importantes para a população. E eu estou bastante grata. Cibele aí, uma pessoa que eu conheci por telefone, já adorei. Camila, agora que eu vi no programa também. Fiquem com os meus contatos, peguem com a Elizabeth, que a gente segue junto nessa empreitada pela reeducação alimentar e, quem sabe, levar mais qualidade de vida para as pessoas, né? Como é a minha missão, por exemplo. Tá? Gratidão, Beth. Um beijo, e a gente está junto no projeto do Método 40, hein? Sigam a Lu Amaral, ela tem um projeto lindo. A gente está junto nesse projeto. É isso aí. Um beijo, sua linda. Muito bom, porque, gente, o que chegou de mensagens aqui relacionada a essa pergunta da lombar, se tem a ver com alimentação. Olha, Elizabeth, é um tema que você poderia trazer também, né? Falando sobre alimentação e esses problemas como o lombar. Tem muita gente fazendo a mesma pergunta ou perguntas semelhantes, se tem alguma coisa a ver da alimentação com problema no lombar, ou se é por causa da forma que dorme. Então, assim, ó, mais uma ideia aí de pauta pro seu programa, hein? Muito massa. Verdade, viu? Esse programa tá cada dia mais delicioso. Tem mais alguma pergunta, Rick, que eu possa responder, ou eu vou para as minhas considerações finais com as meninas? Vamos para mais uma. Eu queria segurar você por mais 20 minutos, pena que não dá. Mas vamos lá. Aqui infelizmente, né? É um programa que diferenciado de todos os outros, porque é um programa que fala justamente sobre a saúde bucal, acaba falando sobre a saúde do corpo em si, da mente, né? Porque ambos estão ligados. Então é um programa que estava em falta na rádio e eu vejo quantas pessoas têm se interessado, inclusive eu. Mas vamos lá. A Raimunda é de São Paulo. Aqui quem fala é o Benício, tá como Raimunda, não entendi, mas vamos lá. Aqui quem fala é o Benício. Quando a ansiedade é a maior razão da compulsão alimentar? E também sobre a redução do estômago, quando indicar? Olha, muita pergunta sobre redução do estômago também. É mais uma ideia aí, mais uma dica para a pauta. Viu, Elizabeth? Que legal que as pessoas estão se interessando sobre isso. E para finalizar, eu quero dizer para a doutora Elizabeth que foi muito difícil conseguir um horário na agenda dela. Mas depois de algumas tentativas, eu consegui. Com o programa parece que vai ficar mais difícil ainda, né? Mas vamos lá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Odonto Íntegra, viu? Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. Pode responder? Meninas, vamos lá, vocês respondam, por favor, essas questões aí. Quando a ansiedade... A pergunta foi quando a gente sabe que a ansiedade está atrapalhando na compulsão, isso? Isso. Tá. Quando você percebe que está comendo mais ou comendo menos, quando está muito preocupado, muito ansioso, você mesmo vai percebendo que você, né, que é nesses momentos que você está procurando mais por comida, né? É mais uma autoanálise aí mesmo, mas não é difícil. Não é difícil de identificar, porque quando você está mais ansioso, quando você está, né, passando por um momento mais conturbado e está comendo mais, você já consegue identificar que é isso. E a outra pergunta sobre a... Desculpa. Bariátrica. Sibeli pode falar pra gente. Depende muito do local onde você vai fazer um acompanhamento, né? Um local sério, que está pensando mesmo na saúde do paciente, ele vai te colocar alguns critérios, né? Então, o paciente ele tem que ter um determinado peso, né?
alcançar um determinado peso para ser um critério, ele tem que ter algumas comorbidades também para ter um critério. Então, não é só você estar acima do peso e fazer uma bariátrica, porque as consequências de uma cirurgia bariátrica também têm que ser muito levadas em consideração. O paciente tem que estar muito consciente de como vai ser a vida dele dali para frente, né? Então, se ela for feita num lugar sério, com um paciente consciente e com critérios, ela é válida, né? Porém, se for feito de uma forma assim, né? Que não haveria essa necessidade, as consequências para esse paciente vão ser muito piores, né, do que até a realidade que ele vive hoje, né? Então, a cirurgia bariátrica é indicada, porém com critérios. Então, é preciso procurar uma equipe de especialistas, né? De repente, a princípio, um endócrino, para dar entrada nisso tudo, nesse processo, né? Que pode chegar a esse ponto de fazer a cirurgia bariátrica, né? E dar certo. Mas não é qualquer pessoa, né? E nem de qualquer maneira. Não mesmo. Eu posso falar porque eu tenho em casa e eu vi a seriedade que foi, ela fez com uma equipe fantástica, ela fez um acompanhamento psicológico muito bom, muito tempo, e hoje, depois de 12 anos, eu vejo quão bom foi para ela, mas foi por conta de todo um processo. Então, não é tão simples assim. Gente, inclusive, Pode falar. Inclusive, um dos critérios é, sim, já ter tentado a reeducação alimentar. Então, tem que ter passado com o Nutri também, porque não é simplesmente, opa, quero fazer uma cirurgia. Não, tem todo uns critérios aí por trás. Até porque gente, se eu não fizer essa pergunta... outro, né, Beth? Desculpa. De repente, ele teria uma compulsão alimentar e ele substituiu esse vício pela bebida, pelo álcool, por outros vícios, né? Então, por isso que tem que ser algo trabalhado, principalmente também junto ao psicólogo. Tá. Tem uma pergunta que eu preciso fazer, mas a gente já ultrapassou terrivelmente o horário. Mas se vocês puderem me dar uma resposta rápida, é de uma amiga minha, Vanessa, meu amor. Eu vou perguntar. Jejum intermitente. Ela gostaria de saber sobre jejum intermitente. Uma de vocês pode dar uma palavrinha para a gente sobre isso, para a gente poder finalizar? Sim. O jejum intermitente, ele é super bacana, sim, mas se feito da maneira correta, né? Então, cai na questão da pergunta, né, que foi sobre por que a dieta da internet não dá certo? É a mesma coisa com o jejum, né? Porque é um tipo de protocolo, né, que é utilizado, mas também não é porque a pessoa consegue fazer um jejum de 12 horas que você vai conseguir também, não é porque ela faz de 48, 24 horas que você vai conseguir também. Então, são protocolos, né? Temos vários protocolos de jejum que, sim, podem ser utilizados e, sim, têm seus benefícios, mas se feito de maneira correta. Então, a quebra do jejum também, né? Você fica um tempo de jejum. A próxima refeição que vem tem que ser, né, adequada, né, com o seu objetivo, não vai comer o industrializado, pelo amor de Deus, depois da quebra desse jejum, não vai comer qualquer coisa, não vai ser o chocolate. Então, é muito bacana, mas tem que ser um acompanhamento, para não ser prejudicial, porque senão aí muda de figura e acaba não sendo legal. Obrigada. Meninas, muito obrigada por esse programa. Que programa prazeroso de fazer. Quantas respostas dadas, quanta informação levada. Camila, você é uma linda, tem um sorriso fantástico, energia ímpar. Cibele, que ser humano maravilhoso. Gratidão por ter te conhecido, você está na minha vida agora. Vai ser uma alegria tê-las aqui novamente. Tá bom? Vocês já estão convidadas para voltar várias e várias e várias outras vezes. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Deixa eu contar uma coisa. Nesse sábado, no programa aqui da rádio, no programa da Mama Lucy, a gente vai ter a diva
Zezé Mota. Vai ter uma entrevista com a Zezé Mota. Então, eu não vou perder. Queridos ouvintes, não percam. Meninas, não percam, tá bom? Eu vou finalizar o programa com uma frase que eu roubei do Instagram da Cibele. E essa frase é que eu vou levar para mim. E eu gostaria que todos que escutaram, que absorveram um pouquinho desse tanto de informação, também acabem levando para si. Abra sua mente para uma nova ideia e nunca mais olhe para trás. Gente, até a próxima quarta-feira. Até o nosso próximo Abrindo a Boca. Uma noite espetacular para vocês. Meninas, obrigada de novo. Eu que agradeço. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Mais uma vez eu quero parabenizar esse grande programa, a nossas convidadas. Elizabeth, parabéns, mais uma vez um tema forte, veio muitas perguntas, que inclusive depois eu quero conversar contigo nos bastidores, porque é um programa que está sendo muito, mas muito visado. Eu fico muito feliz, visado da forma positiva, claro. E eu também quero convidar vocês para assistir o programa Ju Soberano, que começa daqui 30 minutos. E hoje nós vamos falar sobre PrEP e PEP, os medicamentos que evitam o contágio do vírus HIV. O quanto realmente evita? Vamos saber hoje. Com o Dr. Jorge Eduardo Antônio e com a doutora Isabel Cristina, que é psicóloga e agente de prevenção. Então, se vocês puderem assistir, tá bom? É um programa muito forte aí, realmente, o chat já está vindo com muitas mensagens. Aliás, hoje, desde as 14 horas, já estava vindo muitas mensagens do seu programa e desse programa, porque quando se fala de saúde, as pessoas têm se interessado cada vez mais, né? Estão muito preocupadas com o seu bem-estar e saúde, eu fico muito feliz. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Elizabeth, e convidadas. E é isso aí, beijão, pessoal, e fiquem sintonizados na Rádio Boa Música FM. Tá. Tchau, tchau. Eu acho que estraguei tudo, troquei os pés pelas mãos, foi um tremendo furo, joguei água no chope. Eu acho que estraguei tudo, troquei os pés pelas mãos, foi um tremendo furo, joguei água no chope. E nada vai fazer voltar o que eu tentei contar, nem sei se fiz confusão, na intenção de ganhar seu coração. E vale acreditar que há outra chance aí, que dá pra ser feliz. Você não dá nenhum sinal e agora, meu Deus, como é que faz? Quando a mensagem chegar a gente vê. Amanhã pela manhã ouvir um Djavan com seu sim ecoando em mim. Eu acho que dá pé. Seu sorriso de maçã me deixa o coração em brasa. Pode acreditar, eu acho que dá.